não conseguiu assistir os jogos dessa semana da Libertadores da Sul-Americana, fica até o final do vídeo que a gente vai contar e analisar tudo que aconteceu neles. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. Fala, eu sou o Pedrinho. E hoje a gente tá aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola. E dessa vez vamos aqui comentar sobre a rodada dos jogos de ida das competições sul-americanas, das competições da Conmebol, Libertadores e Copa Sul-Americana, principalmente os jogos dos brasileiros, né? Então aparece a vinheta. Vamos seguir aqui na ordem cronológica e os jogos que a gente não citar é porque não deu pra assistir, então a gente vai comentar só do que a gente viu. Tu disse que era tudinho. Eu disse que era tudinho? Eu acho que não. Falei? Eu sei que a gente vai falar do que a gente assistiu e no final das contas foram poucos, na real, que a gente não viu. Muito poucos. Corinthians e Flamengo, pra começar logo, acho que era o mais esperado de todos, né? Todo mundo tava louco pra chegar, inclusive o SBT foi o primeiro, justamente porque o SBT escolheu ele, porque era o mais esperado e o que ia dar mais audiência, apesar de ter perdido pro Pantanal. Mas o SBT fez a escolha correta, com certeza. Foi um amasso, né? O placar nem mostra tanto que foi o domínio do Flamengo, por mais que não tenha sido um massacre de chances, toda hora o Cássio tendo que fazer muitas defesas, mas a diferença do que os dois times apresentaram foi para mais do que 2-0. É porque, assim, o Corinthians não ameaçou quase, basicamente. Tipo, parecia que o Flamengo, como o Emerson Sheik falou, o Flamengo não fez esforço nesse jogo, tipo, parecia que era treino. E eu até cheguei a falar no nosso grupo do WhatsApp, tipo, eu apostaria que a semifinal contra o Vélez ou o Talheres, sabe lá quem vai passar, seria um jogo mais difícil que o que o Corinthians fez. Pode acabar sendo um placar mais difícil, mas passar essa impressão apática de, tipo, eu se fosse torcedor do Corinthians, eu estaria assistindo o jogo e desistindo já assistindo aquilo ali. Eu acho que isso numa semifinal contra um dos dois times não aconteceria. O Corinthians começou bem até, não assustou, não chegou perto de incomodar na grande parte do jogo, mas nos primeiros 20 minutos ali ainda foi alguma coisa de decente. Criou bastante, acho que até mais do que o Flamengo, mas aí acabou que, principalmente depois que o Maicon sai, morre o time completamente. É loucura, né? Porque eu até falei isso quando eu tava assistindo o jogo. O Corinthians esse ano parece que é o contrário da sorte que o Flamengo de 2019 com o Jorge Jesus tinha. O povo se machucava e sempre voltava na hora certa para jogar os mata-matas de Libertadores. Com o Corinthians acontece o contrário. O povo volta pro DM justo no momento da Libertadores, dos mata-matas dos jogos mais importantes. Foi assim com o William, né, que no dia do jogo soube a notícia de que ele não ia mais poder jogar. O Renato Augusto. O Renato Augusto. O Maicon, que durante a partida sai no começo. Então, a sorte também não está muito com o Corinthians, principalmente com essas questões físicas dos jogadores. Está atrapalhando bastante o time do Corinthians. O time titular, principalmente, tem bons nomes. Acho que até que o elenco é bastante equilibrado, digamos assim, porque tem muitas boas peças no banco e peças jovens, mas essas peças jovens não formam um grande time quando são elas que são as soluções. Todas, basicamente. Só tinha ali, basicamente, dos mais cascudos, mais renomados, o Balbuena, né, que ainda tá chegando, Fagner e o Cássio. De resto, tinha o Yuri Alberto, né, também. O Yuri Alberto que ainda não deslanchou, mas aí vai pro segundo tempo, o técnico inventa ele de ponta, porque não consigo entender porque que se contrata o Yuri Alberto pela recomposição dele. É a única lógica, porque se você bota o Roger Guedes e bota o Yuri Alberto para ir pro lado do campo por causa que o Roger Guedes não recompõe, significa que você contratou o Yuri Alberto por causa da recomposição dele. E ninguém contrata o Yuri Alberto por causa da recomposição do Yuri Alberto. Não faz sentido nenhum. Então, um erro
para mim, bem grave. Já tinha tido comentários do Vitor Pereira sobre os dois, sobre não conseguir jogar com os dois juntos na semana passada, né, contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. E agora, em campo, teve um erro muito grave para mim de inverter os dois em campo. Mata o Yuri Alberto. E o Roger Guedes sempre disse que prefere jogar aberto e sempre se imaginou que seria a solução para isso, trazer o Yuri Alberto. Pois é. Sim, pra mim esse jogo foi meio que o estopim ali do que até talvez demorou para acontecer com o Corinthians, porque assim, a campanha do Corinthians, apesar de que quando se trata de mata-mata, o que importa mais realmente é passar de fase. Como eu falei da última vez que a gente falou de Libertadores, aquela partida contra o Boca foi muito ruim de se assistir. O time tem 5 gols na competição, perdeu pro vice do Campeonato Boliviano e sofreu em casa também, não conseguiu ganhar. Então, tem jogador do Flamengo que tem mais gols do que o Corinthians na competição. Se for pegar o Palmeiras, que apesar de que é um número absurdo, tem 35 gols a mais, 35 gols na competição, 30 a mais do que o Corinthians. Então, realmente acho que, de certa forma, fez hora extra. E, analisando mais taticamente esse jogo, o Corinthians foi num 4-2-3-1 ali, com bolas longas para sair de trás, girando a bola no meio campo. E basicamente mal passou do meio do campo, na real, né? Quando chegava mais na frente, produzia muito pouco. E já o Flamengo num 4-4-2, também com bolas longas lá de trás e também girando muita bola, né, no meio campo. Mais do que o Corinthians ainda era um pouco mais vertical do que o Flamengo nessa proposta de jogo, mas muito menos efetivo, como eu disse, produzindo basicamente nada depois dos 20 minutos do primeiro tempo. O Vitor Pereira até veio com as tentativas de substituição no intervalo, não sei o que. Tinha-se, eu imagino, que uma esperança mínima de que talvez o intervalo desse para dar uma ajeitada e talvez voltasse com outra pegada, outro ritmo no segundo tempo, mas não, foi pior. E golaço do Arrascaeta abriu tudo, né? Porque tava, apesar da diferença, como eu disse, o Flamengo não estava massacrando, bombardeando o Cássio, e o Arrascaeta faz uma pintura para abrir o negócio. Depois o Gabigol também faz outro gol muito bonito, com a curva ali na bola que me lembrou até um pouco aquele gol do Cavani na Copa do Mundo contra Portugal. Não o gol em si, mas a curva que a bola fez na Copa de 2018. E é isso, o Flamengo encaminhou bastante. Precisaria, no mínimo, que tivesse o time completo no jogo de volta para se ter uma mínima chance de acreditar que o Corinthians pode ter como jogar alguma coisa para brigar. Porque não é nem se acreditar que vai brigar. Tem que primeiro acreditar que vai jogar para isso. Brigar para ganhar o jogo, né? Ganhar de 1-0, ganhou o jogo, tá faltando só um para ir para os pênaltis. Então, eu mesmo acabei de falar que fez hora extra, né, já dando como eliminado. Pode até acontecer, isso aqui virar uma coisa triste na minha vida, ter falado isso. Mas, assim, é quase impossível. Pois é. Primeiro porque tem que todo mundo voltar para ter alguma chance de jogar o que tem que jogar para poder ganhar. E voltarem não é a garantia disso, é isso que eu tô querendo falar. Uhum. É futebol, tudo pode. E agora vamos para a Sul-Americana com São Paulo e Ceará. Um jogo em que os dois times tiveram muitos altos e baixos durante a partida. Muitas alternâncias de domínio. No momento que o São Paulo faz o gol era superior, mas aí continua superior, cresce. Tem o pênalti e aí depois perde o pênalti. Aí a partir desse momento que perde o pênalti, o Ceará cresce demais e vai fica em cima no primeiro tempo. Eu até acho que o
que dá para dizer que talvez o Ceará tenha sido levemente superior, porque as melhores chances no final das contas foram do Ceará, por mais que por erros do São Paulo, mas o São Paulo também não criou chances melhores, porque o Ceará defensivamente estava muito bem postado. Eu acho que a partida defensiva do time, toda a linha de defesa e o João Ricardo, que foi o melhor em campo, mas também a linha de defesa do Ceará muito bem em campo, os dois zagueiros, os dois laterais, e o Nino Paraíba, inclusive, sendo uma válvula de escape muito importante ofensivamente também. Mas e aí, no final das contas, teve um momento lá da substituição, como eu falei no react do Fute Paródias, o Nicão parece que brilha nessa competição. O Nicão não faz um grande ano pelo São Paulo e entrou para decidir na Sul-Americana, como decidiu já muitas vezes pelo Atlético Paranaense. Desse jogo, realmente achei um resultado plausível, apesar de também seria muito plausível outros resultados. Eu acho que no gol, o Nicão tava muito, sei lá, respirando, não sei usar o termo perfeito, mas ele pôde fazer o que ele bem entendeu, apesar de que realmente a defesa do Ceará foi bem. Não se pode vacilar assim, na minha opinião, foi um vacilo. E também o Marquinhos Santos, eu acho que num jogo desse, em que precisava de uma coisa ali a mais para tentar buscar o resultado, ele ter feito só 2 substituições com a possibilidade de 5, eu achei totalmente equivocado também. Tipo, o cara que custou aí quase 10 milhões estava lá no banco e não entrou. Eu realmente acho que o treinador poderia ter feito um pouco mais pelo time aí e ter colaborado para ter um jogo de volta um pouco mais fácil, talvez menos ruim. Praticamente o Ceará foi num 4-3-3 ali e vários posicionamentos inventados e completamente sem sentido que o Marquinhos Santos inventou ali também, pra mim. Primeiro que eu não sei pra que ele botou o Yuri Castilho. Pra começar, eu não sei porque que o Yuri Castilho foi titular. Porque muito se fala, Rigonato tem que pagar a vaga do Lima. O Rigonato vai jogar e o Lima sai não para entrar do Rigonato. Quem entrou no lugar do Lima foi o Yuri Castilho. O Rigonato entrou no lugar do Lindoso. E o Rigonato sai com 40 segundos, é complicado. Então, não sei porquê, onde o Marquinhos Santos viu o Yuri Castilho pedindo passagem. Pois é, e também eu não consigo entender, eu realmente gostaria de saber o que se passa na cabeça dele, que só ele não enxerga que o Vina é meia, não existe tirar ele de meio campo. É, assim, não acho que só ele não enxerga porque todos os técnicos que treinaram o Ceará esse ano fizeram isso. Mas ele inclusive tinha botado o Vina de meia de novo e fez o melhor jogo dele com o técnico. Exato. No Ceará contra o Corinthians. Tanto o jogo do Vina quanto o jogo do time. É algo muito claro que eu não entendo. Então, tem alguma coisa errada também com o Matheus Peixoto que eu não consigo entender. Uhum. Que o homem nem viajou. E eu acho que devia ser o titular. E o Vina por trás do Peixoto podia ser o Lima, podia ser o Rigonato aberto para um lado, e o Mendonça do outro, que jogou muito mal, inclusive. Pro jogo de volta vai ter o Eric de volta, que conseguiu se destacar levemente na Sul-Americana. Quem sabe pode fazer alguma diferença também. E o Vina no meio campo. É tudo invenção que esse homem fez e ficou girando gente da posição que não devia tirar da posição de origem. E aí o Kleber entra e ele faz a mesma coisa também que o Vitor Pereira. Bota o Kleber aberto. E o Vina continua de centroavante. Então não consigo entender essas lógicas que o Marquinhos Santos tem para escalar o time com posicionamentos aleatórios, parece, dos jogadores. E o São Paulo já foi um 3-4-3, né? O Ceará cede, traz com bola longa, no meio girando a bola ali, e o São Paulo
já saindo de trás mais de pé em pé, com aqui uma característica dos times do Rogério Ceni, principalmente quando ele contrata o Felipe Alves muito para isso também, né? No meio também girou bastante a bola ali, o São Paulo, mais até que o Ceará. E defensivamente o Ceará ele marcava por zona em bloco médio, tanto quando a bola estava no meio campo, quando estava mais na defesa, né, na saída de bola do São Paulo. E quando recuperava essa bola, o Ceará buscava contra-atacar rápido, né, bola, principalmente tentando puxar com a velocidade do Mendonça, apesar de ter ido muito mal e não ter conseguido na maioria das vezes, mas o Nino foi muito bem nisso. Então, sempre buscando contra-atacar rapidamente, mas não conseguiu, né, fazer o gol e vai voltar pro Castelão com 1-0 só, né, com 1-0 contra e com o João Ricardo tendo sido fundamental defendido aquele pênalti, né, porque senão já chegava num nível muito mais difícil do que o Ceará ia ter que fazer, uma reviravolta muito maior, mas agora com o Ceará precisa fazer mais do que vem fazendo e do que fez nesse jogo. Mas está vivo. Então, tem muito como passar e tem que fazer mais do que vem fazendo para conseguir. E agora, voltando para a Libertadores, vamos de Palmeiras e Atlético Mineiro. Mais um jogo épico do Palmeiras de Abel Ferreira na Libertadores, né? Um time que no primeiro tempo simplesmente foi completamente dominado, não atacou, não chegou perto de incomodar o Atlético, enquanto o Keno estava deitando e rolando, chegando toda hora, e o Atlético perdeu muito gol na real também. Então, isso até ficou faltando no final para o Atlético, né? Os gols que eles perderam. Teve a questão do pênalti do Hulk, que pela segunda vez nessa Libertadores ele tem a chance de se redimir de um pênalti perdido, e ele se redime, dessa vez contra o Palmeiras, na última vez tinha sido contra o Emelec, e no final das contas estava parecendo que estava bem encaminhado, pelo menos a vitória dentro de casa para o Atlético, mas o Palmeiras do nada, depois de fazer um gol numa bola parada ali, que o Scarpa bateu na trave, não sei o que, e a partir dali parece que o Atlético sentiu, sumiu, morreu dentro do jogo, e o Palmeiras cresceu demais, e aí só deu o Palmeiras, inverteu totalmente os papéis, e foi lá e buscou no último minuto o gol do empate. Pois é, enquanto poderia muito bem ter tudo desmoronado para o Palmeiras, não foi o que aconteceu. Mostra como a cabeça fria realmente acontece. O Abel lá na beira do campo faz aquele sinal, já significa que o Palmeiras não está morto. E, enfim, né, impressionantemente aconteceu tudo de errado de uma vez, assim, tipo, gol anulado, na sequência o pênalti no final do primeiro tempo. Já começa o segundo tempo do mesmo jeito, levando um gol e ainda por cima contra. Só que aí não abalou nesse sentido. O próprio Murilo, que fez o gol contra, vai e faz o gol. O segundo gol sai muito pela jogada treinada pelo Abel, certamente, com o Dudu correndo que nem louco, que estava de fora da área e vai quase na linha de fundo para cabecear para dentro da área e o Daniel só encostar mesmo e botar para dentro. Ele que tinha acabado de errar um gol que não pode errar, mas enfim, se manteve dentro do jogo e não desmoronou, como poderia muito bem acontecer. É mais um caso em que o Palmeiras do Abel Ferreira, por um lado, irrita muita gente e deixa triste, mas principalmente para mim, como torcedor, me faz agradecer por estar vendo esse time, porque é muito privilégio. E também mostra que o Palmeiras vai defender o que é dele até o final, como foi na temporada passada, que já era dele e ganhou de novo. Nesse ano, o Galo vai ter que penar bastante para conseguir eliminar o Palmeiras, ou até nem conseguir, vai ter que penar do mesmo jeito, porque se for de qualquer jeito, aí já não tem nem jogo direito.
O Palmeiras foi num 4-3-3 com a bola e num 4-4-2 sem a bola. Essa variação acontecia muito com as movimentações do Zé Rafael, que com a bola avançava e ficava lado a lado com o Veiga, só o Danilo mais atrás. E quando perdia a bola, o Palmeiras, o Zé Rafael voltava, ficava lado a lado do Danilo e o Veiga subia, ficando lado a lado do Flaco. E aí saía de trás com muita bola longa, buscando os pontas em profundidade. Geralmente o Everton ia lá, dava esses lançamentos ou para a esquerda, para o Scarpa, ou para a direita, para o Dudu, girando muito a bola no meio, o Palmeiras, e na frente, quando depois de, passa aqui, gira, tá procurando espaço, né, no meio de campo, quando acha o espaço para avançar, lá é direto, jogo direto, bora para frente, sem muita volta de bola, e nisso o Palmeiras ia quando estava perto da área do Atlético. Já o Atlético foi num 4-2-3-1, ali com a dupla de volantes Otávio, que jogou muita bola, substituiu bem à altura o Alan, junto com o Jair, né, que também voltou, não tinha jogado as oitavas de final. Atrás, o Atlético no primeiro tempo principalmente saía muito por baixo. O Atlético tem jogadores com boa saída de bola ali atrás, né, e no final das contas, no segundo tempo, começou a buscar mais bolas longas do que vinha no primeiro. Principalmente, acho que perdendo, né, o Palmeiras vai lá, sobe a marcação para tentar ir buscar o empate ou a virada. E acaba que é mais difícil, né, sair jogando com você pressionado ali pela marcação alta do adversário. E o Atlético não quis forçar tanto isso, até porque o Everson, que é o goleiro deles, tem um bom passe longo também. Então, foi aumentando essas bolas longas no segundo tempo para o Atlético. Já nas fases mais adiantadas de construção, no meio campo, vertical. Não tinha muito esse toque de bola no meio como o Palmeiras não. Já era desde o meio de campo, bola para frente, velocidade. E velocidade também nos contra-ataques, né? Na transição ofensiva, quando o Atlético estava sem a bola, roubava essa bola, ele ia feito um louco com o Keno, principalmente, para frente, buscando o gol da forma mais rápida possível. E na bola parada, principalmente nos escanteios também, tinham as características muito específicas ali do Atlético. Sempre tinha um jogador ali na meia-lua para tentar o rebote, né? Muitas vezes, quase sempre era o Mariano, mas às vezes foi outro. E o Keno batendo sempre esse escanteio muito fechado. Chegou a quase fazer um gol olímpico até. E batendo esses escanteios muito fechado. Mas no final das contas, a bola parada que realmente fez diferença foi a de Gustavo Scarpa. Foi a do Palmeiras, que empatou o jogo ali com 2 jogadas de bola parada. Pois é, isso que muita gente disse, mereceu, que é 2 bolas paradas. Primeiro que eu não entendo isso, porque a bola parada existe, é do jogo, então fazer um gol é totalmente mérito, mas enfim, o Atlético, tanto na temporada passada, teve muito essa tática, que de certa forma pode dar certo ou pode não dar certo, que é fazer muitas faltas em cima dos principais jogadores do Palmeiras, e evitando que eles consigam criar algo. E nessa saíram 23 faltas. Só que o Palmeiras tem o Scarpa, tem vários jogadores dentro da área também que gostam de fazer esses gols, né? O Murilo e o Gustavo Gomes, um tem 8 gols, o outro tem 7, os 2 zagueiros nessa temporada, né? Enfim, deu muitas faltas para um time como o Palmeiras, tomou 2 gols de falta. Então é algo que eu acho bem contraditório, haja visto que o Atlético fez e a própria lógica do futebol, que existe falta. Então é isso. Voltando para a Sul-Americana, Melgar Internacional. A análise é de que o Internacional não jogou nada. Saiu bastante no lucro, o Daniel salvou muito ali o time colorado de não levar muitos gols do Melgar. Mas para mim essa análise sempre vai ser bastante atenuada e as críticas bastante relevadas quando o time em questão tiver jogado na altitude. Então, para mim, a análise tem que ser feita do que foi o jogo, a gente tem que contar o que aconteceu.
O Inter não chegou perto de ganhar esse jogo e só teve uma chance praticamente boa ali no começo do primeiro tempo com o Wanderson, mas para mim sempre vai ter essa questão com a altitude. De fato. Só que eu, pensando como se eu fosse torcedor do Internacional, apesar de que dentro das circunstâncias o resultado foi lucro, como o Lucas falou, e realmente concordo, eu não estaria satisfeito, estaria bem irritado com o que o Inter apresentou. Porque, assim, o Inter contra o Melgar, apesar de que era altitude e nem era das maiores altitudes, mesmo que faça diferença, é para ganhar. Para mim, um jogo desse é para ganhar, apesar de que o Melgar também se mostrou um time organizado. Eu acho que é para ganhar. E também, tipo, mesmo com a expulsão, talvez se tivesse mais para trás a expulsão, aí eu já defenderia. Mas a expulsão também já foi uma fase um pouco mais para frente, então essa é a minha visão. Assim, eu não preciso nem dizer o que eu faria se fosse o caso de eu como torcedor do Inter, porque aconteceu com o Ceará no passado, na própria Sul-Americana, ele foi eliminado pelo Jorge Wilstermann, no caso quem passou foi Arsenal, mas foi eliminado perdendo para o Jorge Wilstermann na altitude, e óbvio, na hora eu tava triste porque tava eliminado, mas eu sempre disse na hora e sempre que fui analisar aquela campanha do Ceará, que o erro da campanha foi não ter ganhado o Arsenal em casa, porque os jogos fora, principalmente com dois times da altitude no grupo, eram para não se contar mesmo. Praticamente o Inter no 4-2-3-1 e saindo de trás com bolas longas, quase sempre com o Daniel, muito vertical quando essa bola chegava ali no meio e quando era para defender a bola no meio, quando o Melgar estava com a bola no meio campo, eles faziam uma marcação por zona pressionante, que é uma marcação por zona, só que o jogador pressiona bastante o que está com a bola do outro time, né? E obviamente tem que ter toda uma cobertura para esse jogador que está saindo dessa posição para pressionar. O resto dos outros jogadores tem que ajudar ele nessa cobertura do lugar onde ele devia estar. Transição ofensiva do Inter, quando ele recuperava a bola, contra-ataque rápido, mas quase nunca efetivo, como eu disse, só aquele do Wanderson mesmo no primeiro tempo. E quando ele perdia a bola, ele também voltava muito rápido, tentava se fechar logo a retranca lá do Mano Menezes, para não correr muitos riscos. O Melgar foi no 4-3-3, saindo por baixo de trás. O Melgar é um time muito bem treinado, organizado. Você via que assim, no final das contas, só não ganhou por causa que não teve poder, não tinha jogador com tanta qualidade para ter poder de definição, porque organizado era e tinha umas ideias muito legais, assim, ideias de jogo vistoso. Sair de trás tocando por baixo, ataque vertical também lá na frente, contra-ataques também rápidos quando perdia a bola. Era essa proposta de jogo frenético, né? Só que quando chegava lá, ou os jogadores não tinham a qualidade ideal para finalizar, ou o Daniel barrava. Para mim, o resultado terminou sensacional e maravilhoso para o Internacional, dado todo o contexto. Como eu disse, a altitude, ficou com 1 a menos metade de um tempo, jogou nada, podia ter perdido de muito, saiu só 0-0 e vai decidir. O fato do jogou nada é o que eu digo, principalmente, que teria me irritado. E vai decidir em casa, só tendo que ganhar, do Melgar. Então, em casa aí realmente já seria uma raiva maior ainda. Pra mim tá super maravilhoso a situação do Internacional. E Atlético Paranaense e Estudiantes na Libertadores. Tivemos um jogo assim muito, muito louco, né? Um jogo ali que foi 0-0, várias questões ali, tiveram pênalti e gol anulados pelo VAR do Atlético. Um jogo que tinha toda essa proposta de ser um jogo lá e cá, e foi muito, mas muito também porque os times perdiam muito a bola, era muito erro ali no meio de campo, e no final das contas eu acho que o Atlético foi melhor que o Estudiantes,
mas demorou muito, foi muito lá pro final, quando foi crescendo, empurrando, principalmente quando entrou o Vitor Roque, que puxou muitos contra-ataques muito bons, que era a proposta do Atlético quando recuperava a bola, né, contra-atacar rapidamente. O Vitor Roque, quando entrou, impulsionou isso, mas foi um jogo, assim, dos jogos mais... É porque existem muitos jogos parecidos, né, digamos assim, de propostas. Esse foi um dos jogos assim mais diferentes que você assiste. Você olha, que jogo louco é esse? Foi um jogo bem movimentado, apesar de que muito feio também. Eles erravam muita coisa, coisas que você chega, ria de alguma coisa ou outra, tipo, um errava, o outro devolvia, aí o outro saía para lateral com a bola, não entendia. Aí teve uma falta, né, que dos Estudiantes, que o principal ponto deles é por cima, aí eles tocam pro cara, né, que sempre tinha um cara ali do lado do cobrador, e aí ele vai andando e cruza a bola para a linha de fundo. Era um pouco cômico também esse jogo. Pois é, eu achava engraçado esse jogador sempre próximo ali do batedor, porque ele poucas vezes foi utilizado, ele ficava lá, aí às vezes ele ficava lá mesmo, mas às vezes ele sai correndo junto com o batedor para entrar dentro da área, o jogador da Atlético tinha que sair correndo junto com ele para marcar. E sobre isso de a força ser pelo alto, era basicamente a única coisa que o Estudiantes fazia com a bola no pé. Saía chutando a bola para frente por bola longa, alta, e quando chegava lá na frente também vertical, cruzando toda hora, cruzando na área, cruzando para dar cabeçada. Era um time muito vertical, mas muito pouco pelo chão. Você vê muitos times verticais em passes rápidos por baixo. O Estudiantes era bola feito um louco, chuta essa bola pra frente, e quando chegava na frente, cruza na área para alguém dar uma cabeçada. E no final das contas, no primeiro tempo até acho que eles foram um trisquinho superiores, porque essas cabeçadas algumas encaixaram e o Bento teve que fazer defesa. O Atlético assustou pouco o goleiro do Estudiantes no primeiro tempo, mas no segundo, principalmente depois das substituições do Felipão, cresceu muito e foi bastante superior ali no jogo. Jogando num 5-4-1 sem a bola e no 3-4-3 com a bola, né, esse Estudiantes. O Atlético já num 4-2-3-1 ali, com o Fernandinho e o Hugo Moura como dupla de volantes. O Hugo Moura que se embananou bastante em alguns momentos do jogo. Foi um dos motivos dessas risadas que a gente deu de lances cômicos. E o Fernandinho que, assim, foi esse jogo feio, esse jogo não técnico, esse jogo com pouco controle de bola dos dois times no meio de campo, apesar do Fernandinho, porque o Fernandinho errar passe não existia. O homem foi o melhor em campo, porque desfilou o seu futebol ali na Arena Baixada, jogando muito bem. Saía de trás por baixo, que não é característica dos times do Felipão, né? Mas assim, o Estudiantes não pressionava a saída, então ele não tinha por que sair dando chutão dali. Ele saía por baixo até chegar no meio de campo. Aí no meio de campo, quando a defesa do Estudiantes estava ali mais compacta, mais fechando mais os espaços do Atlético, aí o Thiago Galeno dava o chutão pra frente, que quase sempre tem nos times do Felipão. Porém, eu também preciso reconhecer que não insistiram nisso por tanto tempo assim. Foram bastantes vezes que o Thiago Galeno deu esses chutões pra frente, mas como não estava acertando nunca, eles pararam a partir de um certo momento e passaram a também... Eles tentavam sempre ser verticais no meio campo, não forçavam, se não dava para ir, voltava a bola e para o outro ir mais para frente, mas tentando sempre ser vertical. Quando eles desistiram dessas bolas longas, muito por baixo também. Na frente também bastante vertical e aí, como eu disse, né, buscando sempre contra-ataques rápidos quando recuperava a bola. O Vitor Roque muito importante para isso. E esses foram os primeiros jogos. Semana que vem tem mais. E eu quero saber o que tu acha que vai acontecer nisso tudo. Se tu... Ceará vai ganhar. Pois é, podem ter várias reviravoltas. Palmeiras também. Tomara que os dois vai ser no mesmo dia, né, na sequência, igual foi dessa vez, que seja felicidade só. O Palmeiras e Atlético, inclusive, é o jogo que mais promete, eu acho, assim, dos jogos
principalmente da Libertadores, né? Porque foi um jogo que foi completamente 100% aberto para a volta de dois times que já era muito equilibrado, né? Ali o confronto e acho até que, como eu falei, o Corinthians e o Flamengo era mais esperado antes, mas depois ia o Flamengo quase liquidar. Só se realmente acontecesse o que a gente disse que não acredita e desse uma virada muito histórica aí pro Corinthians e pra superar o que provavelmente vai ser esse Palmeiras e Atlético, né, no Allianz Parque. Pois é, e também vai ter o Suárez na Serra Dourada tentando reverter isso aí. E ele que fez o primeiro gol dele, né, no Campeonato Uruguaio. Então, quem sabe já é de titular também. Vai ser difícil também para o Atlético, mesmo que tenha uma vantagem. Eu vou querer bastante ver esse jogo. Pois é, diz se tu concorda com as nossas análises dessas partidas, o que tu espera dos jogos de volta, quais reviravoltas tu acha que acontecem, quem que tu acha que vai consolidar sua classificação que já foi encaminhada nessa semana. Bota todas essas tuas opiniões aí nos comentários, conversa com a gente. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra pros seus amigos darem a opinião deles também, porque assim o YouTube vai recomendar mais nosso canal pra ti e tu vai ter mais facilidade para encontrar nossos vídeos. Se não gostou, dá dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau!